Então, bora lá, galerinha. Vamos começar nossa aula, ainda online. E aí, cada aula nossa pode ter uma plataforma diferente, pode ter uma maneira diferente da gente abordar o nosso conteúdo. Mas o importante é que o conteúdo chegue a vocês, certo? Então, vamos começar a nossa correção, última correção dessa semana. A próxima aula nossa é sobre conteúdo já, certo? A gente vai falar sobre os modelos atômicos atuais, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre as atividades da página 21 até a 24, ok? Ainda sobre a evolução dos modelos atômicos, certo? Então, bora lá. Questão 1, peguem seu livrinho livre de atividade, página 21, certo? E aí no nosso livro tem o seguinte, questão 1, é uma questão da PUC de Minas, vestibular de lá. Indique a afirmativa que descreve adequadamente a teoria atômica de Dalton. Toda matéria é constituída de átomos. Então, a única opção correta aí é a letra D. E todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos, certo? Lembra quem trouxe essa ideia de modelo atômico em que se considerava os átomos dentro de um grupo chamado de elementos atômicos? É o nosso amigo Dalton, certo? É o primeiro que traz isso. Vamos para a questão 2. Um modelo atômico que é adequado para explicar a formação da luz no tubo é o de um modelo atômico que é adequado para explicar a formação da luz no tubo é o de esse é o modelo do experimento de Thomson, certo? Lembra, Thomson fez uma série de experimentos e um dos experimentos acendia a luzinha lá, uma lâmpadazinha cheia de gás, um tubo cheio de gás, e esse tubo ele acendia por conta dos elétrons. Então, de Thomson, certo? Letra C. Vamos para 3. No ano de 1897, o cientista britânico Joseph John Thomson descobriu, por meio de experimentos com um tubo de raios catódicos, experimento que eu citei agora há pouco, a existência de partículas na estrutura interna do átomo. Com isso, Thomson sugeriu um novo modelo científico em que o átomo era uma esfera carregada positivamente e com cargas negativas distribuídas uniformemente, certo? Letra C. E aí, lembrem, vocês me fizeram um trabalhinho sobre isso. A maquetezinha nem todos entregaram, então preste atenção aí. Quem não me entregou, certo? Quem não me entregou, infelizmente já passou o prazo. Vamos para a questão 4. Baseando-se em experimentos com radioatividade, o cientista Ernest Rutherford propôs um modelo atômico. Qual das imagens a seguir corresponde a esse modelo? De todos aí, a única imagem que corresponde ao modelo de Rutherford, lembra Rutherford que é o primeiro a dizer que o átomo era oco, ele tinha espaço dentro dele, certo? O único modelo é esse modelo aí. Espaço dentro do átomo e massa contida no núcleo, a letra B, certo? Vamos para a questão 5. Já dei até a resposta. Então, em uma aula sobre a evolução dos modelos atômicos, um professor levou os alunos para o pátio da escola. Ele organizou uma roda de ciranda em forma circular e pediu que um aluno ficasse no centro da mesa. Pelos dados apresentados, a intenção do professor com o uso dessa analogia está relacionada à apresentação do modelo de Rutherford. Tá? Só pode ser Rutherford, que é aquele modelo que a gente vai encaixar as duas teorias. Certo? Letra C. Virem a paginazinha. Vamos para a questão 6. Questão 6. O famoso experimento de Rutherford, no qual ele e seus assistentes bombardearam uma finíssima placa de ouro com um feixe de partículas positivas, que eram partículas alfa, permitiu propor que o átomo, única alternativa correta aí é a letra B, apresentava uma região central extremamente densa, onde se concentrava toda a sua carga positiva, certo? Então, questão 6, letra B.
Isso aí é uma imagenzinha do possível modelo dele. E vamos para as questões 7 e 8, ainda na página 22. Na questão 7, uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos da substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis originais, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando-se o modelo atômico proposto por Bohr. Tá? Questão 8. Com as informações sobre a evolução dos modelos atômicos, complete o crucigrama a seguir. Então, vamos lá. Você tem um crucigramazinho aí, e tem várias afirmativas em relação a ele. E aí a gente vai ter que responder essas afirmações, certo? Cientista que descobriu a partícula sem carga elétrica. Esse foi Chadwick. A gente não falou muito dele, mas no livro de vocês contém informações sobre isso. Cientista que buscou desenvolver uma série de experimentos após a descoberta das radiações. Lembra quem veio na esteira desse conceito sobre radiação foi Rutherford. Partícula subatômica com carga elétrica positiva. É o próton, certo? Partícula positiva, próton. Parte central pequena e maciça de um átomo. A parte central de um átomo é o núcleo, certo? Não está nem do restante da afirmação. Cientista que descobriu que no átomo havia partículas menores com carga elétrica negativa. Isso foi Thomson, certo? Filósofo grego que tentou explicar a natureza da matéria pela teoria dos elementos princípios, que prevaleceu ao longo dos séculos. Esse foi Aristóteles. Lembrem aquela teoria dos 4 elementos, que tudo era composto por terra, água, ar e ar. Terra, água, ar e fogo. Isso. E na vertical a gente vai ter o seguinte. Foi considerado o primeiro cientista a propor um modelo científico para o átomo, Dalton, partícula básica de carga nula que compõe o átomo, nêutron, grande espaço vazio em que os elétrons se movimentam, eletrosfera. Então, o nosso crucigrama fica dessa maneira. Qualquer coisa, dá um pause para vocês conferirem suas respostas, certo? Vamos para a próxima. 9, questão 9. Analise os sistemas a seguir em que os átomos de um mesmo elemento químico são representados por esferas de mesma cor e os átomos de elementos químicos distintos são representados por esferas de cores diferentes. Então, primeira coisinha, deixa eu sair da frente aqui de vocês. Certo? Então, vocês vão ter essa figurazinha aqui, com as moléculas sendo representadas por círculos, bem parecido com o que Dalton falava. E aí, nesses dois sistemas, é da onde vocês vão tirar suas respostas. Vamos lá. Com essas informações, responda as questões propostas. A. Qual sistema é formado apenas por substâncias simples? Então, se a gente olhar aqui, ó, o único que vai possuir substâncias formadas por um só tipo de átomo é nosso sistema 2, certo? Deixa eu pegar um negócio para me ajudar aqui. Então, sistema 2, ok? Ele é o que corresponde à letra A. B. Qual ou quais são formados por substâncias compostas? Aí nos sobra, ó, o sistema 2. Você vai ter aqui, ó, uma bolinha representada de cor cinza, representando um tipo de átomo, outra bolinha vermelha maior, representando outro tipo de átomo, e essa bolinha azul representando outro tipo de átomo. Então, esses dois elementos aqui, ó, essas duas substâncias, são formadas por mais de um tipo de elemento químico, certo? Lembra disso?
quando é formado por mais de um tipo de elemento químico, nós temos substância composta. Quando é formado por um só tipo de elemento químico, igual ao nosso sistema 1 aqui, ó, nós temos substância simples, certo? Então, por exemplo, gás de hidrogênio, é só hidrogênio, substância simples. Gás carbônico, é carbono e oxigênio que compõem essa substância. Então, nesse caso, é substância composta. Letra B. Letra B nós temos, já falamos, né? Letra C. Em qual sistema há a apresentação de uma mistura de substâncias? Então, mistura de substâncias vai ter aqui, ó, sistema 1, nós temos mistura de substâncias, certo? Mas o sistema 2 também. Então, nesse caso, os dois sistemas vão apresentar mistura de substâncias, porque eu tenho mais de um tipo de molécula aí dentro desse sistema, certo? E o letra D, para a gente fechar essa questão, em qual sistema há a apresentação de uma única substância? Nenhum, certo? Se todos temos misturas, então não tem nenhum só com uma substância. Ok? Então, letra D, nenhum. Todos estão apresentando misturas, certo? Vamos mudar aqui de lugar de novo. Tá aí a resposta para vocês. Dá uma pausazinha no vídeo. Confira suas respostas. Vamos para a próxima. Questão D, 10. Essa aqui eu vou ter que cair mesmo na frente, tá? Vamos aqui para baixo. E você também fica. Vamos lá. Na questão 10, nós temos 3 sistemas agora, certo? E aí, ele vai nos perguntar o seguinte. Ele nos dá uma tabela nessa questão. Ele nos pergunta o seguinte. Considerando os sistemas a seguir, em relação a cada um, indique o número de. Então, na tabelinha, ele está perguntando o número de átomos. Então, se a gente for aqui, ó, e contar átomo por átomo de cada sistema, certo? Cada bolinha dessa corresponde a um átomo, ok? Então, você vai fazer isso aí e vai encontrar que no primeiro você tem 10, no segundo você tem 18 e no terceiro você tem 15. Só contar, certo? Não tem mistério. Aí no segundo, na segunda linha, ele quer os elementos químicos. Então, você olha aqui, ó, eu tenho essas bolinhas, parecem, no primeiro sistema, bolinhas vermelhas parecem ser do mesmo sistema, do mesmo elemento químico, bolinha azul do mesmo elemento químico. Então, aqui, a gente só tem 2 elementos químicos. No segundo, mesma coisa, ó, tem essas bolinhas brancas e as bolinhas azuis, só 2 elementos. E no terceiro, mesma coisa, a gente tem as bolinhas vermelhas e bolinhas brancas, 2 elementos químicos em todos. Quantas moléculas, aí você vai contar as junções dos átomos, certo? Então aqui, ó, eu tenho uma junção, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui outra e aqui outra. Então nisso só no sistema 1 eu tenho 5 junções. Então são 5 moléculas, você vai fazer a mesma coisa no restante, certo? Então no primeiro eu tenho 5 moléculas, no segundo eu tenho 2 moléculas, e no terceiro eu tenho 5 tipos de moléculas, certo? E aí ele pergunta substâncias simples e substâncias compostas. Quantas substâncias simples? Formado só por um tipo de elemento químico. Então aqui eu tenho 2 substâncias simples, a mesma coisa que você vai fazer nos outros, certo? 1, 2, 2 também. E aqui, ó, só uma. Então eu vou ter no sistema 1, duas substâncias simples, no sistema 2, também 2 substâncias simples, e no 3, eu vou ter apenas uma substância simples. E para fechar substâncias compostas, você vai ter, no primeiro, ó, só tem substâncias simples. Está ligado sempre os mesmos elementos químicos. Então, aqui, nenhuma, zero, certo? No segundo, quantas substâncias compostas no segundo? Eu tenho só esse daqui, ó, que é representado por uma bola azul e 3 brancas. E no último, quantas substâncias compostas? Mesma coisa, eu tenho só esse, ó, vermelho com 2 bolas brancas. Então, a gente fecha dessa maneira aqui. No primeiro,
nenhuma substância composta. No segundo, eu tenho uma substância composta. E no terceiro, eu tenho uma substância composta também. Certo? Só para vocês verem mais minha cara aqui. Então, seguinte. Essa é a questão... Vou fechar um pouquinho aqui. Essa é a questão 10, certo? Pequeno problema, mas vamos voltar. Bora lá. Então, essa daqui é a nossa tabelinha resposta, certo? Vamos lá para o próximo. Questão 11, para a gente fechar aqui. Estamos fazendo problemas técnicos. Questão 11. De acordo com Dalton, a combinação de átomos de um mesmo elemento ou de um elemento ou de elementos diferentes numa mesma proporção de números inteiros origina uma substância. Observe as disposições dos átomos na adrenalina. Então, essa moléculazinha que eu estou em cima aí é a adrenalina, já eu saio. Observe a disposição dos átomos na adrenalina e responda as questões propostas. Então, vamos lá. Na letra A, ele pergunta quantos elementos vamos lá. Está dando muito problema. Na letra A, nós temos quantos elementos químicos há nessa substância. Então, a gente tem 4 elementos químicos, como a gente sabe disso. Então, você tem um vermelhinho, um branco, o cinza e esse azul. Só contar, 4, certo? Essa substância tem, letra B, quantos átomos há nessa substância? Nós temos 26. Então, mesma coisa, só contar, só questão de contar aqui. E C, qual a quantidade de átomos de cada elemento químico presente na molécula? Então, a quantidade de átomos de cada elemento. Então, vamos lá. Eu não preciso nem da figura para isso, certo? Então, você pode olhar simplesmente na forma. Aqui, ó. Você tem os 9 carbonos, 13 hidrogênios, 1 nitrogênio apenas e 3 oxigênios. A própria fórmula molecular nos deu isso, certo? Então, apesar dos problemas, terminamos aqui, conseguimos terminar essa aula aqui. Próxima aula, mais conhecida como amanhã, a gente retorna, certo? Mais uma aulinha online enquanto estamos nessa quarentena. Se cuidem, cuidem dos seus, não saiam de casa. Valeu.